13.853 de 2019 conferiu a redação vigente da Lei Geral de Proteção de Dados e instituiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, configurada como agência incumbida de editar normas e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Decreto promulgado em agosto de 2020 deu forma ao novo órgão. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, será composta por um conselho diretor, 5 membros indicados pela Presidência da República, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, 23 membros, representando órgãos públicos e da sociedade civil, corregedoria, ouvidoria, órgão de assessoramento jurídico e unidades administrativas e especializadas. Há controvérsias antes mesmo da agência entrar em efetiva operação. A ANPD não poderá cobrar taxas pelos serviços prestados, o que representaria a possibilidade de projetar-se maior autonomia ao órgão. Como ocorre com todos os órgãos da administração federal, a exemplo do INPI, seus custos deverão estar previstos no orçamento geral da União. Mas, à diferença do INPI, não haverá arrecadação própria da ANPD, que sirva de base para o orçamento a ela alocado. Foi também vetada do projeto original a obrigatoriedade da revisão, por pessoa natural, de decisão tomada por algoritmo, o que, de fato, poderia prejudicar negócios baseados nesse tipo de análise. O fato é que todas as empresas que coletam ou armazenam dados pessoais de quem quer que seja deverão observar a LGPD e estarão sob a supervisão da ANPD quanto à sua observância. Aquelas que não estiverem conformes correrão o risco de sofrer sanções da ANPD, que poderão, em muitos casos, impor multas e até mesmo inviabilizar as empresas em decorrência da publicização da eliminação de dados pessoais imprescindíveis ao negócio. Neste painel, conheceremos mais sobre a LGPD e a ANPD. Bom dia a todos, bem-vindos ao painel número 7 do 41º Congresso Internacional da BPI. Neste painel falaremos sobre a ANPD, a regulamentação, implementação e fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados. O tema de privacidade, na verdade, não é um tema novo, embora esteja altamente em voga e presente nos jornais e em diversos eventos, o tema não é novo. Fala-se de privacidade, um artigo seminal sobre o tema foi lançado em 1890 pelos autores Warren Brandeis, publicado na Harvard Law Review. E o que é mais interessante observarmos sobre a privacidade, a evolução do estudo da privacidade, das leis sobre o tema, é a relação entre o avanço tecnológico, desenvolvimento da tecnologia de uma forma geral, e a preocupação do estudo sobre o tema, a evolução das leis. Já na década de 1970, começaram a surgir as novas leis sobre o tema. Aquele artigo de Brandeis, de 1800, foi escrito por um desenvolvimento tecnológico muito curioso, que foi exatamente as câmeras fotográficas instantâneas, que permitiam que jornais, tabloides, imprimissem cenas, fotografias do cotidiano da sociedade, levassem para jornais. Isso causou um grande alvoroço na sociedade sobre essa suposta quebra de privacidade. Já na década de 70, algumas leis surgiram com a preocupação da sociedade com relação ao processamento dos dados por computadores. O censo realizado pelo Estado naquela época coletava, evidentemente, uma enorme quantidade de informações sobre a população de uma forma geral, e a capacidade dessas informações serem processadas por computadores gerou uma grande preocupação, e foram então aprovadas as primeiras leis de proteção de dados, né? Em 1970 no estado de Hesse, na Alemanha, 73 na Suécia, 78 na França. Eis que hoje nós estamos diante de uma nova evolução tecnológica. A capacidade, não só a internet, né, que já existe há algumas décadas, mas principalmente, mais recentemente, a evolução da capacidade, da velocidade de processamento de dados, da capacidade de armazenamento de dados. Aquilo que a capacidade e a interação do público na internet são tão grande
que criou o chamado Big Data, né, um grande volume de dados cruzados e adquiridos de fontes diversas. E essa grande quantidade de informações, né, a forma como nós interagimos com a internet, que mudou da internet absolutamente passiva, uma internet absolutamente interativa e, mais recentemente, uma internet em que nós criamos conteúdo, divulgamos conteúdo de forma própria, sem nenhum intermediário. Esse grande volume de dados associado a essa internet interativa em que nós criamos o volume de dados propiciou, evidentemente, o uso dessas informações por empresas, por entidades, por governos, de uma forma geral. E esse uso precisa ser regulado de alguma forma. Por isso que aquelas leis que vinham evoluindo, né? Na Europa nós observamos em 95 uma diretiva que já trazia bons pilares sobre o que hoje conhecemos como proteção de dados pessoais, mas mesmo essa lei precisou ser revisada, e em 2018 entrou em vigor o novo GDPR, né? General Data Protection Regulation, que veio a inspirar a lei brasileira, aprovada também em 2018, em vigor desde 2020. A lei brasileira, fazendo uma comparação muito técnica, só para vocês terem noção, ela é inspirada no GDPR, mas ela não é tão detalhada quanto o GDPR europeu. Uma comparação muito técnica, o GDPR ele possui mais de 270 artigos entre preâmbulo e o corpo principal. Já a lei brasileira, apenas 65 artigos. Então, ela traz os mesmos princípios, traz as mesmas regras, mas ela precisa da regulamentação. Então, daí vocês têm noção do enorme trabalho que essa entidade terá, o trabalho de, evidentemente, normatizar, né, regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados e também de mudar a cultura no Brasil. Mudar a cultura, não tínhamos uma cultura de privacidade que precisamos agora implementar. Esse será um trabalho hercúleo a ser desenvolvido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, desde já eu agradeço o presidente Valdemar, a coordenadora Isabela, o coordenador Fabrício, agradeço vocês pela presença, por abrirem espaço na sua agenda, para virem aqui ao nosso congresso conversar conosco como será feita a normatização e a fiscalização da LGPD. Primeiro a falar conosco, abrindo esse painel, será o presidente Valdemar. Olha aqui um pequeno currículo. Valdemar, Dr. Valdemar Gonçalves Ortuni Júnior, é engenheiro eletrônico, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, IME, oficial do Exército Brasileiro, pela Academia de Agulhas Negras, possui pós-graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, UNB, foi professor por mais de 20 anos em instituições de ensino superior no Distrito Federal, como IESB, Universidade Católica de Brasília, Faculdade Michelangelo, UniceuB, ICESP e Faculdade Alvorada. Foi presidente da Telecomunicações Brasileiras, Telebrás, e atualmente ocupa o cargo de diretor-presidente da ANPD. Dr. Valdemar, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite da BPI. Neste primeiro momento do órgão que está prestes a completar 10 meses, nossa importância em conversar. Temos que conversar bastante sobre uma lei bastante complexa, bastante inovadora e ainda bem desconhecida por parte da população ou dos nossos titulares de dados. Parabenizar a iniciativa da BPI pelo o assunto, acho que é extremamente adequado, principalmente pela data de 1º de agosto, onde a ANPD entra, vamos dizer, 100% em operação, com a liberação de sancionamentos. Cumprimentar a nossa mesa, a Felipe, a Renata, a Isabela e Fabrício. Eu acho que será uma manhã bastante intensa e bastante esclarecedoras em termos da Lei Geral de Proteção de Dados. São 10 meses que eu acabei de citar, onde nós já conseguimos uma gama de sucessos, de eventos, de entregas, que nem mesmo o mais otimista pensava que conseguiríamos fornecer à sociedade em tão pouco tempo. Vamos dizer, é muito diferente quando se inicia um trabalho, um órgão, partindo-se do zero.
minha última função na Telebrás. Telebrás tem décadas de existência, você já tem um norte a seguir, é só uma adaptação, uma adequação e continuar o trabalho. Nós, no dia 6 de novembro, nós tínhamos 5 diretores, nada além dos 5 diretores. Então, hoje já temos 44 funcionários trabalhando com a autoridade. A nossa Constituição ela é bastante enxuta, mas nós compensamos isto com pessoas bastante capacitadas, experientes, com alto nível de entrega em termos de produtividade. Quer dizer, extremamente desafiador, mas compensador pela equipe que nós temos, pelo trabalho que nós temos conseguido desenvolver. Partir do zero pode ter algumas desvantagens, mas tem bastante vantagem. Então, todas as nossas ações, nós pudemos analisar a experiência de diversas agências, das diversas autoridades ao redor do mundo e decidir o que é melhor, o que aconteceu em termos de sucesso, até de insucesso, para que se evitasse o mesmo acontecesse na autoridade. A importância do assunto para o Brasil salta aos olhos. Nós nos inserimos agora entre os países que respeitam a privacidade de dados, nos países que têm uma lei própria, uma lei bastante trabalhada. Foram 8 anos de debates no Congresso, onde se discutiu com diversos atores. Então, é uma lei bastante inspirada na lei europeia, mas considerando o nosso ambiente, as nossas características em termos de Brasil. É extremamente compensador visualizar sucesso que nós temos obtido. Então, nós já temos agora a formação do nosso Conselho Nacional de Proteção de Dados, 20 membros representando a toda a nossa sociedade, diversos setores, que vão nos auxiliar bastante neste embate que tem o objetivo principal, uma mudança de cultura. Nós sabemos que mudança de cultura não é algo que acontece em rápido e curto espaço de tempo, mas nós temos o objetivo de abreviar. A lei europeia, aprovada em 2016, ela vem de diretivas que tratam desde 95, então são praticamente 25 anos de cultura em termos de privacidade, em termos de respeito à propriedade de dados pessoais. Nós estamos iniciando agora, de uma forma bastante geral. Você tem a grande empresa que já vivenciava isso no cenário global, mas nós temos a média, a micro, a pequena empresas startups, que estão se adaptando e muitas vezes até, em alguns períodos, apavorada com o que esperar da lei. Em termos de fiscalização, nós olhamos diversas agências e vimos que aquela fiscalização que cultua uma indústria da multa, ela pouco efeito ela surtia de forma positiva aos consumidores, aos usuários. Nós vimos que uma regulação responsiva ela tem uma grande vantagem para o regulador, para o regulado e para os titulares, onde nós, numa fase inicial que já
temos tido a preocupação desde os primeiros dias, já iniciamos essa parte de orientação, essa parte educativa e de conversa com diversas empresas. Então, quando recebemos uma denúncia, quando recebemos uma notificação de incidente, nós passamos a atuar juntamente com a empresa para, no primeiro momento, sanar o problema. E é isto que nós fizemos nas diversas ações. As nossas maiores ações, procuramos buscar outros órgãos, acho que é importante aproveitar o expertise de outros órgãos dentro do governo. Então, junto à Polícia Federal, Senacom, CAD, Ministério Público, nós estabelecemos uma rede onde todos, atuando de acordo com seu expertise, conseguiram resultados mais céleres e mais eficientes para a população de forma geral. Nós vimos que no último 1º de agosto, quando entrou em vigor o sancionamento por parte da NPD, muitas empresas estavam apreensivas a essa data, como se nós tivéssemos um exército com um bloco de notificações de multas para distribuir para as empresas. E desde o início nós falamos, não vai ser assim. Multa é nosso último recurso. Sancionamento, ele é desde uma advertência e um prazo para que a empresa se adeque à lei geral, até medidas mais rígidas, como suspensão provisória na área de tratamento de dados, a própria divulgação da empresa que teve algum incidente, poderá vir a abalar aquela estrutura, aquela imagem que a empresa construiu ao longo de anos e que pode ser desfeita em pequenos espaços de tempo. Então, acho que isso é bastante importante. Isso nós vimos que as empresas entenderam, essa proximidade junto à empresa, esta conversação que a gente tem travado com os encarregados de dados das empresas, eu acho que tem afetado de uma forma positiva este entendimento e levado a essa tranquilidade. A autoridade, ela quer mostrar essa transparência, a autoridade quer conversar com todos, a autoridade ela tem uma preocupação muito grande em mostrar que dados são importantes, é algo preciosíssimo aos titulares, e nós não viemos para impedir o uso de dados, mas apenas garantir que estes dados sejam utilizados cada vez mais de uma forma bastante responsável por todos. Queremos mostrar que, vamos dizer, aqueles dados que não agregam nada à empresa, não tem por que mantê-los. Risco muito gratuito. Então, acho importante a empresa sempre questionar quais são os dados necessários e ter a consciência que a responsabilidade sobre o uso desses dados é bastante importante e a nossa transformação tecnológica e digital, ela vem justamente para ajudar a todos. É muito importante a empresa usar uma governança bastante construtiva dentro da sua estrutura, fazendo com que todos vistam a camisa de proteção de dados. Muitas vezes o vazamento de dados se dá por alguma falha interna de alguma pessoa descontente, mesmo dentro da empresa. Então, esta ação da governança, ela é muito importante, e a ação do nosso encarregado de dados é extremamente salutar para este momento. Os desafios que a autoridade tem neste momento, internamente,
na parte de dar uma robustez à autoridade. Nossa atuação ela é bastante transversal. Enquanto as diversas agências reguladoras focam num determinado ponto, seja de saúde, na área de telecomunicações, o nosso, vamos dizer, é um leque bastante aberto. Todas as empresas têm o seu banco de dados, digital ou não digital, mas é um banco de dados que ele tem essa responsabilidade, e as nossas ações, a nossa ouvidoria, ela tem trabalhado de uma forma bastante assertiva. Qualquer usuário, por exemplo, ao entrar no supermercado, viu uma agência, viu uma câmara, ele se sente no direito de questionar aquela câmara. Então, até a definição de direitos dos titulares, nós temos que trabalhar e adequar nesse momento. A nossa equipe de normatização, a nossa equipe de fiscalização, cujos coordenadores gerais estão participando nesse nosso evento, elas são bastante reduzidas. A fiscalização, por exemplo, o Fabrício tem mais 2 funcionários atuando, e a demanda é extremamente elevada. Então, é esta busca que nós temos feito junto ao governo, mostrar a nossa importância, mostrar o que nós já alcançamos e o que nós necessitamos para acelerar este processo. Então, a robustez da NPD é importante, a mudança da nossa natureza jurídica, que o próprio decreto já previa que era uma situação transitória de até 2 anos, se transformar numa autarquia independente, é importante, e temos trabalhado nisto. Já apresentamos propostas à economia, já temos discutido bastante o assunto, e eu acredito em sucesso, e com isso a autoridade ela vai ter uma equipe tão eficiente quanto temos hoje, mas com um diferencial de robustez, que nos permitirá dar uma resposta cada vez mais rápida e mais imediata a qualquer incidente que nos é passado, a qualquer denúncia que a nossa ouvidoria recebe nos canais de comunicações que o nosso site estabelece junto à sociedade. Felipe, eu acho que o mais importante hoje vai ser a nossa conversa através de perguntas ao final das exposições dos debatedores. Então, eu me coloco à disposição e, mais uma vez, agradecendo a oportunidade deste evento e me corrigindo, cumprimentar a todos que nos assistem. E temos já um retorno que são muitas pessoas que estão preocupadas, atentas com o tema proteção de dados. Obrigado. Presidente Valdemar, muito obrigado pelas suas palavras, que muito nos tranquilizam, né? A forma como a NPD está conduzindo os seus primeiros passos. E não tenho dúvida, quero desde já parabenizá-los por esse excelente trabalho, esse trabalho de diálogo e transparência, principalmente porque é tanto a fazer que acho que o caminho mais fácil seria simplesmente replicar um modelo, talvez, de uma outra agência, de um outro país, e vamos para frente ver o que dá, né? E muito pelo contrário. Eu acho que a NPD não tomou o caminho mais fácil, pelo contrário, optou pelo caminho do diálogo, de ouvir e de entender a nossa cultura e de tentar justamente mudar essa cultura, né? E de adaptar, fazer a regulamentação adaptada à nossa realidade para mudar a nossa cultura. Meus parabéns desde já por essa visão para a implementação da LGPD e para a atuação da NPD. Muito obrigado. Continuando com o nosso painel, completando o nosso painel, hoje teremos a doutora Isabela Maiolino, que é coordenadora geral de normatização, o doutor Fabrício, que é o coordenador geral de fiscalização, e a doutora Renata Lisboa, que será a debatedora, nossa grande amiga e conhecida, Renata Lisboa, especialista e coordenadora, inclusive, do curso
de LGPD que a ABPI promove. Então, a Renata está aí justamente encabeçando essas iniciativas de promoção do tema aqui na ABPI. Passo a palavra à doutora Isabela Maiorino. Doutora Isabela é graduada em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, mestre e doutora em Direito pela Universidade de Brasília, foi chefe de gabinete da Senacom e é a atual coordenadora geral de normatização da ANPD. Doutora Isabela. Obrigada, Felipe. Só uma pequena correção, é doutoranda. Ainda falta bastante para terminar o doutorado. Tem que sempre deixar isso claro, que é para forçar a pessoa a terminar. Me perdoe, eu sei como é. Não, sem problema algum. Longo caminho, grande a meta. Mas obrigada, Felipe. Agradecer primeiro o convite da BPI, acho esse painel super oportuno. É o tema do momento, como o presidente da NPD falou, o assunto que todos querem saber, debater, como que foi pensada a norma de fiscalização, como ela foi trabalhada, como que a NPD chegou naquele resultado final. Então, é muito oportuno poder falar isso para a sociedade, né? Como o presidente ressaltou, a gente tem tentado, né, e posso falar aqui pela área de normatização, tentado sempre ter um diálogo muito bom com a sociedade, assim, marcamos reuniões com todos que vêm, que têm interesse em falar conosco. Então, realmente, muito obrigada, muito oportuno. E cumprimentar os demais participantes da mesa, os meus colegas de NPD, o meu chefe, presidente Valdemar, meu colega Fabrício, que já foi, inclusive, da coordenação de normatização, então acho super oportuno ele estar aqui, porque ele trabalhou junto, né, na elaboração da norma, e óbvio, também a doutora Renata, acho super, enfim, gostei bastante da composição do painel, e fazer antes, né, de começar a falar, um breve disclaimer que, obviamente, que as posições que eu falo aqui são minhas, não vinculam o conselho diretor, não vinculam a NPD, né, temos aqui, inclusive, o presidente do órgão, então, obviamente, não poderia falar por ele. Eu trouxe uma breve apresentação para pincelar alguns pontos sobre a normatização, e vou compartilhar aqui a minha tela. Como eu não consigo ver vocês no momento, se alguém puder só abrir o microfone para falar se vocês já estão vendo a tela, que eu posso continuar. Ainda não, Isabela. Ainda não? Ué, pera, um momento, então. Deixa eu ver se agora vai. Foi? Sim. Agora sim, perfeito. Isabela, nós estamos vendo a tua segunda tela. Ué. Não a da apresentação, nós estamos vendo a outra. Pronto? Aquela que era para ser só para você. Agora sim. Agora foi? Perfeito. Agora foi. Mas, enfim, o assunto do momento, né, e eu brinco que é a prioridade número 0 da Coordenação Geral de Normatização, que é a minuta, né, de resolução que dispõe sobre a fiscalização e aplicação de sanção pela NPD, que foi realmente o primeiro assunto, aí a consulta pública, até a audiência pública, e eu acho que um bom momento talvez seja começar falando do processo de regulamentação da NPD, porque quando a gente conversa com a sociedade, a gente percebe que existe um desconhecimento muito grande. E assim, tentamos, né, trazer uma previsão maior de como que funciona esse processo por meio da portaria número 16, que dispõe sobre o processo de regulamentação. Porque, assim, existiam dúvidas, por exemplo, se toda vez a NPD vai fazer tomada de subsídios, o que a NPD considera, né, como tomada de subsídios, o que ela não considera, vai ser sempre escrito, ela só pode funcionar em um momento. Então, essas dúvidas foram respondidas pela publicação da portaria, que apresentam, né, as fases de agenda regulatória, como que funciona um projeto de regulamentação, como que funciona também a análise de impacto regulatório, consulta interna, consulta à sociedade, análise jurídica, deliberação pelo conselho. E mesmo antes dessa norma ser publicada, nós já estávamos seguindo por aqui esse procedimento, né, essas fases. E especificamente em relação à fiscalização, eu lembro quando eu fui nomeada em dezembro do ano passado.
E eu lembro que o primeiro tema que falaram que a gente precisava pensar e ver era justamente uma norma para a área de fiscalização e que a gente não repetisse os erros dos outros, que a gente não tinha tempo nem gente para errar. E era quase um mantra que foi repetido em todas as reuniões que a gente tinha, né, com o conselho diretor e a gente fala, a equipe da CGN. Então, foi inserido na agenda regulatória para o biênio 2021-2022, que foi publicada em janeiro desse ano. Obviamente, um tempo prioritário, então, obrigatoriamente deve ter início da regulamentação no primeiro ano, no primeiro semestre. Nós fizemos o termo de abertura de projeto e, ao longo da discussão da norma, né, primeiro eu lembro de ter sido pensado algo bem no sentido comando e controle, que o Fabrício vai saber explicar, vai explicar melhor e vai saber explicar melhor do que eu. E aí a gente começou a pensar, mas é isso que queremos para a NPD? O que se espera? E quando eu falo nós, aí realmente é toda a NPD, porque foi uma norma que foi muito discutida com todos, né, da autoridade. O que se espera da fiscalização da NPD? A gente quer uma norma para punir ou a gente quer resolver o problema? A gente quer uma norma que promova uma criação de uma cultura de proteção de dados, como o presidente acabou de falar, ou a gente quer simplesmente punir e ter um passivo enorme de processo? Quais são os objetivos? E a partir dessa definição de objetivos e o que se quer, qual é o melhor caminho a ser seguido para atingir esse objetivo? E foram perguntas que permearam muito a discussão, e para isso a gente percebeu que a gente precisava ouvir tanto acadêmicos quanto outros órgãos do governo. Então, por que é tão importante ouvir as agências? A gente não tem tempo para errar, né? Os artigos da LGPD entraram em vigor em agosto, então o tempo era muito curto. A nossa equipe na época era de 3 pessoas, eu, Fabrício, que está aqui, e o Rodrigo, que é coordenador de normatização. E a gente não queria repetir os mesmos erros e não criar um passivo muito grande. Então, tivemos reuniões com a ANAC, com a ANTAC, com a Anatel, tivemos também reuniões com a CVM, tivemos, e mais de uma reunião, tivemos reunião com pessoas da Senacom, tivemos reunião com professores da UNB que falam sobre regulação responsiva, para entender como que a gente poderia fazer essa virada de chave, muito embora a gente não tivesse uma chave estabelecida, mas quando tem outras pessoas que vieram de outros órgãos, como que a gente consegue mostrar para essas pessoas que um outro modelo talvez funcione melhor? Então, passou-se a pensar nessa ideia de uma regulação responsiva para a NPD, e foi então elaborada o relatório de análise de impacto regulatório, muito focado não nos artigos que poderiam ser muito alterados pela consulta pública, mas sim na ideia principal do que era a regulação responsiva, do porquê ela funcionava melhor, quais são os problemas do comando e controle, como foi a experiência das outras agências, o que elas passaram, que funcionou e que não funcionou, e você vê que algumas agências, inclusive, estão mudando agora as suas normas para evitar essas dificuldades. E colocamos, né, então, a primeira norma da NPD em consulta pública, e eu lembro de conversarmos com a ANTAC e o superintendente de regulação falar para nós que geralmente ele recebia em torno de 900 contribuições, e era esse número que nós estávamos trabalhando, e aí tivemos, eu não sei ainda se é grata ou não, surpresa de 1.831 contribuições. Grata porque mostra o interesse da sociedade no nosso trabalho e mostra que a sociedade está interessada, e participação social é para isso, e nós que temos que, enfim, pensar em formas de trabalhar essas informações. Ao mesmo tempo, temos uma equipe, como o presidente falou, pequena, e é muita informação para, enfim, analisar, catalogar, e não perder boas informações e boas contribuições em um grande volume. E todas essas contribuições foram de 116 participantes, né? Foi pela plataforma Mais Brasil, e a plataforma oferece algumas métricas que eu acho bem interessante trazer, talvez até para comparar com as próximas consultas públicas e ver se a sociedade vai continuar tão ou mais interessada no trabalho de normatização. Foram 72 pessoas naturais que participaram,
o que equivale a 62% do total de participantes, o que foi uma surpresa quando a gente recebeu essa métrica, porque se tem a ideia que as empresas geralmente participam mais, que as pessoas muitas vezes não têm esse acesso à participação social de forma plena. Então, foi uma grata surpresa. Foram 30 participações da iniciativa privada, 10 do terceiro setor e 4 do setor público. E, então, foi realmente uma grata surpresa. A plataforma também nos fornece uma distribuição da participação por unidades da federação. Então, você vê que a maioria das contribuições foram do estado de São Paulo, muitas do DF, do Rio de Janeiro, Ceará e 3 do estado da Bahia. Então, foi relativamente bem espalhado pelo Brasil. E uma coisa que eu fico muito orgulhosa da equipe, e eu falo assim, parabenizo muito todos que participam, somos 6 no total, contando comigo, todas as contribuições foram lidas e analisadas, tanto para fins de admissibilidade, que, enfim, essa análise é para não publicitar aquelas de um conteúdo que não tenha conexão ou que seja relevante para o tema da consulta pública. 1.830 foram aprovadas, apenas uma não foi, mas foi realmente um erro do sistema, mas realmente tudo foi lido, e conseguir fazer isso com uma equipe tão pequena é, de fato, uma vitória, eu acredito. E fizemos, né, a audiência pública, que precisamos fazer em 2 dias, tamanha a procura, que também foi algo muito inesperado. Algo que também foi muito importante, acredito, foi a transmissão pelo canal da NPD no YouTube. Sei que nem todos os órgãos fazem isso, e acho que é uma forma de mostrar que a NPD realmente está comprometida com a participação do público. Tínhamos servidores respondendo a todo momento o chat do YouTube, tirando dúvidas, explicando próximas fases do processo de regulamentação. A gente foi uma super surpresa, né, porque inicialmente 264 pessoas se inscreveram, e, enfim, mas na prática 76 pessoas fizeram uso da palavra. Então, acredito que para o primeiro momento, né, de participação social do NPD foi uma etapa muito bem cumprida. E em relação ao que foi recebido, e aqui realmente sem fazer nenhum juízo de valor, até porque a minuta está em análise e não cabe a mim adiantar nenhuma posição do órgão, mas enfim, tem sido um assunto muito de perguntas do quais foram as principais contribuições, e aqui tanto da consulta pública quanto da audiência pública. O segundo tema do momento, eu diria, né, que é o tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte, como que vai ser a fiscalização para esse grupo. Como o presidente falou, existe, às vezes, uma preocupação muito grande, como que vai funcionar, o que esperar da lei. Então, enfim, foi um ponto de muita atenção. Um outro ponto muito levantado foi a retirada do titular de dados do conceito de administrados, pedindo, né, maiores explicações sobre a classificação de agentes de tratamento em faixas, que é algo que vários pedidos, né, da contribuição e da audiência pública dizem respeito a como que vai funcionar, né, vários desses pontos em relação à fiscalização. Passo essa bola super para o Fabrício na apresentação dele, mas mais do que isso, adianto que alguns pontos da norma ainda precisam de regulamentação, e se espera que isso seja feito por meio de portaria ou instrução normativa realmente com a maior brevidade possível. Sabemos que a sociedade precisa de uma resposta rápida sobre o assunto. Um outro ponto foi em relação a prazos, e é realmente muito interessante, né? Às vezes a contribuição da sociedade civil pede um prazo menor. Se a contribuição é de advogados ou se é de entidades que tratam dados, realmente pedem um prazo maior. Então, realmente, nunca é possível agradar a todos. Eu falo que se a gente, pelo menos, agradar um pouquinho um grupo, um pouquinho outro, são que a gente está indo no caminho certo. Se a gente estivesse agradando só um, a gente teria um grande problema. Uma grande preocupação que surgiu na audiência pública, e pessoalmente, eu não esperava, foi em relação à publicização e segredo industrial e comercial. Isso foi muito levantado na audiência, acho que quase em todas as falas, e na consulta pública também, e realmente, como eu já adiantei, pedido de detalhamento de pontos da norma. Mas um destaque que foi muito bom e muito positivo é que não foram recebidas contribuições questionando a adoção de um modelo responsivo, que era a nossa maior preocupação. Eu lembro de pensar
e conversar com o Fabrício e com a equipe e falar, e se a gente coloca em consulta pública, a gente pensou todo esse modelo e não é bem recebido, e a sociedade não entende o que a gente quer falar. Então, muito embora, assim, obviamente, que a versão final da norma, né, espera-se que ela venha com ajustes, que ela seja mais clara para o agente de tratamento, para o titular de dados e para todos que estão inseridos, né, nesse universo de proteção e tratamento de dados, mas fomos bem entendidos, e ao que parece, não foi um problema pensarmos em um modelo que para muitos ainda é muito novo, e que ainda é passível de muita explicação, esclarecimento, e acho que é por isso que eventos como esse são tão importantes para a gente realmente, aos poucos, explicando para a sociedade como que as coisas vão funcionar, como que vai se dar a fiscalização da NPD e como é o processo normativo, até porque um outro ponto que eu não coloquei, mas que existe uma expectativa muito grande, que veio muito, né, tanto na audiência quanto na consulta, é a questão da norma de dosimetria. As pessoas perguntam e a resposta é virar com a maior brevidade possível. Sabemos que existe essa expectativa, estamos trabalhando nisso. Se a norma de fiscalização é prioridade 0, essa prioridade em seguida é a número 1. E é realmente isso que eu tinha para trazer. Estou à disposição, tanto aqui para perguntas, quanto pela Coordenação Geral de Normatização. Eu não consigo tirar o compartilhamento. Opa, foi. Muito obrigado, Isabela. Excelente. Esse passo a passo, esse modelo responsivo, sem dúvida nenhuma, é um modelo que muito nos agrada e demonstra a preocupação da NPD em realmente adequar a regulamentação a essa mudança de cultura, né? Vocês, sem dúvida, estão sendo extremamente transparentes, e o diálogo está sendo importante na construção dessa nova cultura. Nossa próxima exposição será do Dr. Fabrício Guimarães Madruga Lopes. Dr. Fabrício é graduado em Direito e especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações pela Universidade de Brasília. É servidor de carreira da Anatel desde 2005, onde atuou na regulamentação de serviços de comunicação de massa. Foi assessor técnico da Procuradoria Federal da Anatel, foi assessor da Superintendência de Relações com Consumidores, quando coordenou o grupo de implantação do Regulamento de Direitos dos Consumidores de Telecomunicações e gerente de Direitos do Consumidor, quando foi responsável pelo piloto de fiscalização responsiva. Atuou também na Empresa Brasil de Comunicação, onde foi assessor da presidente e gerente de Direito da Comunicação e Tecnologia da Informação. Atualmente é coordenador geral de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Fabrício. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer à BPI pelo convite, por essa oportunidade de promover a cultura de proteção de dados no Brasil e, inclusive, para fora do Brasil. Essas oportunidades para nós são muito caras, fazem todo sentido para nós conversar sobre proteção de dados. Especificamente sobre a parte de fiscalização, eu também trouxe uma apresentação e acho que faz muito sentido a gente considerar também justamente essa lógica de que no Brasil hoje nós estamos começando proteção de dados com foco na preocupação que ele pode trazer pelo risco à privacidade. Mas nós já tínhamos, desde 1990, alguma parte sobre isso, incipiente ainda, porque no próprio Código de Defesa do Consumidor, quando ele colocava lá no artigo 43, que a criação do banco de dados para proteção de crédito sobre determinado consumidor tinha que ser avisado a ele, e esse consumidor já tinha naquela época, em 1990, portanto, 31 anos atrás. Nossa, eu lembro do Código do Consumidor ter sido programa promulgado, mas vamos lá. O direito de ver o que tem nesse banco e o direito de corrigir as informações desse banco. Então, nós já temos, desde 90, portanto, até antes da diretiva 95, alguma preocupação com bancos de dados. A questão do quanto isso poderia interferir na privacidade é que hoje é uma novidade para nós, sabe? E isso é uma coisa que eu acho curiosa, assim, o Brasil não estava tão desantenado com a questão, é que nós ainda, o foco era outro na época. Mas vamos falar então, eu vou compartilhar com vocês agora aqui o que eu trago na noção de que entende por atuação fiscalizatória
e como é que a NPD pretende abordar a promoção da cultura e a promoção da conformidade, que, em princípio, a promoção da cultura seria um objetivo consequente, maior, mas ainda assim o meio para qual nós conseguiríamos isso na fiscalização, porque veja, a fiscalização ela tem ferramentas diferentes de promover a cultura, se é na ideia da promoção da conformidade. Vou compartilhar com vocês aqui um instante só, por gentileza. Vocês estão vendo? Então, Sim. então, eu vou. Pode ser que em algum momento eu acabe repetindo aquilo que a Isabela disse, mas quando nós recebemos a missão na época, e eu ainda estava na normatização, precisamos promover a conformidade, fiscalizar a lei e fazer ela acontecer. Proteger a privacidade dos cidadãos brasileiros e garantir que as pessoas tenham seus direitos respeitados. E inicialmente nós pensamos assim, então vamos fazer, que nem disse a lei, lá a norma do processo administrativo sancionador, porque isso está previsto na lei, fez expressamente, faça a norma do processo administrativo sancionador. Mas quando nós percebemos assim, que trabalhar apenas com essa norma poderia trazer até para nós uma limitação na adoção do modelo responsivo, o conselho diretor, na época, nos conselheiros, nós precisamos ampliar o espectro do nosso projeto e pensar em atuação fiscalizatória. Porque senão a gente não consegue incluir e transmitir já para a sociedade de início qual é a leitura que a NPD tem da sua atuação de fiscalização e de que a NPD pretende sim pensar num modelo distinto do que a Isabela chamou de comando de controle, e esse nome não é nem nosso, nem nosso, no sentido de que é um modelo baseado em praticamente uma lógica 0 e 1. Ou você está conforme, ou você não está conforme. Se você não está conforme, você vai ser sancionado. E você perde nesse modelo, por exemplo, a oportunidade de colocar a solução do problema em foco. Como um órgão estatal, você é vinculado, e isso é uma parte que não é discricionária em nenhum órgão público, constatado uma infração, você vai lá e sancione. Isso não é discricionário, nós somos vinculados a fazer isso aí. Mas se a gente constrói um modelo que traz oportunidades para o órgão e para a sociedade interagirem e evitarem que se chegue a uma situação como essa, e você começa e cria um modelo de pesos e contrapesos, de balanços, em que você oferece oportunidades e estímulos para que ele se comporte de maneira virtuosa, você tem, portanto, a noção de um modelo responsivo. E a lei já traz boas pistas para nós acerca disso. Né? A lei fala em todo momento em atuação proporcional, em atuação gradual, em você considerar o próprio comportamento do controlador de dados na sua atuação. Então, a primeira parte que nós pensamos foi assim, nós precisamos então ampliar e pensar numa questão assim de o que a lei nos deu de recado como missão. Então a gente pode ir lá no que ela fala, por exemplo, ela fala em atuação orientadora, ela dá uma noção de promoção da cultura, e nós vamos buscar, inclusive, em outra, como a lei da micro e pequena empresa, a lei complementar, que fala, por exemplo, em atuação orientadora da fiscalização. E eu achei bastante interessante essa abordagem. Então, nós imaginamos que a NPD, portanto, ela pretende atuar. Primeiro, a ideia é monitorar o setor todo, no sentido de tudo que a NPD receber, ela vai absorver e considerar no seu planejamento. E a ideia é ser o mais poroso e sensível, ou quando eu digo sensível, no sentido de ser capaz de perceber as mensagens da sociedade civil, do titular de dados e dos controladores de dados. A NPD precisa ser sensível e porosa às manifestações da sociedade para que ela seja capaz de reagir àquilo que a sociedade entende como importante. E isso é uma coisa curiosa que eu trago de experiência de onde eu estava antes. Nós empreendíamos um esforço muito grande, e era um esforço bem intencionado, isso é bem importante destacar, um esforço bem intencionado e intenso em determinados aspectos da regulamentação que não eram o mais importante para a sociedade. Eu vou dizer sociedade incluindo o consumidor e o setor produtivo. Nem o setor produtivo, nem o consumidor e nem os órgãos de controle estavam preocupados com aquilo em que nós estávamos gastando um esforço gigantesco.
Então, acho que uma das primeiras coisas que nós levamos para, e a ideia da NPD é ser sensível àquilo que a sociedade está nos apresentando como uma necessidade e um problema. Para que justamente exista essa sintonia de priorização. Como a nossa razão de ser é servir à sociedade, a gente não pode estar não estar em sintonia com ela, né? E aí, e quando a gente percebeu eventualmente que esse modelo de comando e controle talvez não oferecesse tudo isso para nós pensamos, então vamos arriscar, vamos fazer diferente, vamos pensar no modelo de atuação responsiva. A ideia do responsivo, ele é muito uma questão de, imagine um diálogo, né? E nesse diálogo constante entre a NPD e a sociedade, a ideia da responsividade é assim, você reage conforme o seu interlocutor reage. Então, se a empresa reage de uma maneira responsável, se preparando, e ela se mostra preocupada, você vai pensar, não, essa empresa tem boa fé e, portanto, eu vou atuar com ela diferente de uma empresa em que não me responde, em que eu vejo que ela não se preparou, que ela não está preocupada. E é importante que isso fique muito claro para a sociedade, porque eu estimulo que empresas optem pelo modelo em que elas vão parecer responsáveis para mim, como a NPD. E para ela parecer responsável para mim, ela tem que tomar, de fato, atitudes como, por exemplo, ter uma política de privacidade, ter, eventualmente, uma equipe de resposta a incidentes de segurança. Então, quando eu passo a sinalizar para a sociedade de que eu vou tratar diferente quem se prepara de quem não se prepara, já vem a primeira lógica do incentivo e da atuação responsiva, ou seja, responda melhor à NPD que ela responde melhor a você. É claro que isso também funciona no sentido oposto. Se a empresa não responde, a severidade e o discurso da NPD também serão maiores, inclusive mais rigoroso, sabe? Isso é uma coisa importante mencionar também. Ao invés de você ter todo mundo tratado como igual, numa lógica no comando e controle, você passa a tratar melhor quem responde bem e muito pior quem responde mal. Isso é uma coisa importante também, né? Essa confiança que a NPD traz já de início para o setor, ela precisa ser correspondida, porque, do contrário, você pode acabar estimulando comportamentos oportunistas, de a NPD é extremamente tolerante, portanto, eu posso dar umas deslizadas que não vai acontecer, muito pelo contrário. A NPD deu o crédito, a atuação responsiva significa que nós demos um crédito inicial para o setor, e ele precisa honrar esse crédito na medida em que, com as suas atividades. Então, dado o problema que a Isabela apresentou, nós temos que preparar, portanto, uma norma, e nós fizemos uma norma que justamente tentasse organizar isso. Essa visão responsiva, essa atuação gradual da NPD, essa modulação que nós somos aumentando a severidade da nossa atuação e o grau de intrusão na atividade da empresa. E seriam aproximadamente essas 4 fases que estão aí. Nós monitoramos tudo. A partir do monitoramento e tudo que nós observamos da sociedade, reclamações, comunicados de segurança, denúncias, representações de órgãos públicos, até mesmo contribuições que a gente recebe na consulta pública, porque ali elas transparecem preocupações do setor e do cidadão também. Tudo isso vai orientar o plano de atuação da NPD para o próximo momento, próximo ciclo, por exemplo. Então, de uma maneira bem, digamos assim, como eu diria assim, muito prática, se todo mundo nesse ciclo agora está me dizendo que é um problema muito grave com o exercício do direito que as empresas hoje não têm essas ferramentas disponíveis, é bem possível que no próximo ciclo eu estabeleça isso como prioridade de atuação e fiscalização da NPD. Então, olha, eu percebi que uma deficiência muito grande de ferramentas de exercício do direito titular. As empresas não estão colocando canais de contato, não estão indicando encarregados, e isso foi o que a sociedade apresentou para mim como prioritário. Então, é sobre isso que eu vou me debruçar no próximo semestre, por exemplo. Essa é a lógica da sensibilidade, permeabilidade. E veja, nem tudo isso significa necessariamente que eu vou sair com meu talão de cheques de multas e multando todo mundo. E uma primeira coisa que a NPD pode chegar a dizer assim, olha, atenção, senhores, no primeiro semestre de 2022, nós iremos verificar nomeação de encarregados e ferramentas de exercício do direito. Mas a NPD já está dizendo que vai fazer? É evidente. Porque no momento que eu publico isso, na semana seguinte, todo mundo vai correr para nomear encarregado, colocar a ferramenta, e mesmo antes de eu chegar lá, a empresa já parou de violar o direito titular, porque ela não quer que eu chegue lá e encontre tudo aquilo errado.
Então, essa é uma das lógicas do... Quando você não tem foco em sair lutando e sim resolver o problema, às vezes, não estou dizendo sempre, dizer o que você vai fazer já começa a resolver o problema antes que você tenha feito qualquer outra coisa. Porque qual empresa vai correr o risco de ser pega despreparado quando a empresa já disse o que vai olhar? Ela vai lá e se arruma, né? Mas essa é uma das abordagens, não quer dizer que seja a única. E o que nós, inclusive, consideramos na época da discussão e para o nosso modelo de fiscalização da norma, né? Isso é uma coisa que a Isabela mencionou também, mas justamente essa noção de fazer diferente foi justamente para evitar aquilo que alguns órgãos contaram para nós que era um problema. Então, eles mencionaram, olha, quando nós não tínhamos essa abordagem de orientação, de prevenção, os nossos instrumentos para fazer isso eram muito limitados, o que acontecia é que nós acabamos criando um acervo de processos sancionadores não manejável. Ou seja, mesmo que eu tivesse 50 pessoas, 60 pessoas cuidando desse acervo, não vai dar conta. E quando a gente fala não dar conta, e veja, isso eu penso no tempo e no tempo. Então, e por que eu digo e o tempo é uma unidade muito importante? Porque o efeito pedagógico de uma sanção, e eu estou admitindo que existe um efeito pedagógico na sanção, portanto, ele, apesar de ser o último recurso, ele tem seu valor e ele é muito importante na atuação responsiva, ele tem que estar próximo do momento que acontece a infração. Do contrário, imagine, se pedagogos já dizem para nós, pedagogos, olha, colocar seu filho chamar a atenção do seu filho uma semana depois que ele fez alguma coisa errada, ele não vai associar uma coisa a outra, isso vale para empresas também. Se você demora 4 anos para apurar uma infração e sancionar aquela empresa, o administrador já não será mais o mesmo. Provavelmente o responsável pelo GPD já mudou, o encarregado pode já ser outro, e aí você está educando alguém que sequer foi responsável pela infração no segundo momento. E essa pessoa não vai associar aquela sanção às suas condutas e não vai acontecer o tal do efeito pedagógico. Sabe? Então, tempo é uma coisa importante. Então, se você tem um volume muito grande de processos sancionadores, você não vai dar conta de fazer isso no tempo. Isso é uma coisa que a gente percebe também. E em vários momentos você perde justamente a oportunidade de concentrar na solução do problema. Então, acho que a ideia da atuação responsiva é privilegiar e inverter a solução do problema. Constatado um problema para o cidadão titular de dados, a primeira coisa que eu vou fazer é discutir como resolvê-lo. Em segundo momento, eu vou pensar, aquilo constitui uma infração? Constituía. Então, agora nós vamos conversar sobre o sancionamento e já vou levar em consideração como você respondeu à provocação do NPD. Se você prontamente resolveu, sentou na mesa, apresentou a solução e acabou aquele problema, é bem possível que na hora de sancionar, você vai ser infinitamente menos, como dizer assim, onerado em função dessa atuação. É importante que isso fique claro no sentido de que mesmo que você sempre que você cooperar, você vai ser premiado por isso. E nós temos, inclusive, uma coisa curiosa que vale a pena mencionar aqui, normalmente órgãos do executivo, na execução, eles são mais de vanguarda em relação aos órgãos de controle, ou seja, que eles ficam controlando a atuação deles. E o que nós tivemos, eventualmente, no cenário de regulatório hoje é que nós temos órgãos de controle sendo mais de vanguarda do que os órgãos de execução. Então, nós temos até a CGU dizendo, olha, a agência reguladora, considere a atuação responsiva, porque o comando e controle não está dando certo. E isso, para nós, na época que eu estava lá na TEL, foi bem curioso, porque era uma coisa que a gente já estava querendo ir fermentando esse tema lá dentro. Tá? Acho que quando o próprio órgão de controle sugere uma posição de vanguarda, acho que é hora de mudar de fato mesmo. E nesse sentido, a NPD começa à frente. Ela já pensa no modelo de atuação responsiva, eu diria que é uma ideia que faz parte da cultura interna já da NPD. E, portanto, uma dificuldade que nós não teremos, que promoção da cultura interna também e mudança de cultura de abordagem também é uma coisa extremamente importante para um órgão regulador. E o que a gente quis, então, portanto, com essa norma? E qual é a proposta hoje da NPD para a norma, então, com a sua atuação fiscalizatória? Porque é muito importante, porque nos diz onde nós queremos chegar. Independente do que nós fôssemos escrever na minuta, e uma vez que a gente salientamos quais eram os problemas, salientamos
qual era os propósitos, qual era o modelo que nós precisávamos entender, quais eram as nossas preocupações, a gente precisava deixar muito claro onde é que nós queríamos chegar também. Então, a ideia era ter um processo completo, um ciclo completo de atuação da NPD. Então, começa monitorando, prevê, orienta, sanciona, realimenta isso no monitoramento e vai fazendo, portanto, o ciclo. Então, a ideia de um processo completo, capaz de absorver todos os inputs que a sociedade oferecer para ele, no sentido de que tudo que você disser será ouvido e será usado a favor da sociedade. Então, isso é uma coisa importante. E que refletisse também a lógica de, a NPD planeja a sua atuação, ou seja, ela tem um plano, mas continua capaz de responder a demandas imediatas. Porque, veja, planejar é importante, mas ser capaz de responder a problemas não previstos é igualmente importante. Então, a lógica da atuação da NPD é isso. Vamos atuar mediante um plano, mas também seremos capazes de responder a emergências. Esse modelo tem que induzir a conformidade, tem que deixar claro para os titulares e para os controladores de dados que quem faz a coisa certa é compensado. Quem não faz a coisa certa vai acabar sendo mais onerado por conta disso. Ele também é um modelo, e aí vem da questão da atuação responsiva, baseado na orientação e na conscientização. Um exemplo muito prático. Se eu entro no site de uma empresa e vejo que lá não está publicado o encarregado, mas eu sei porque ela tem encarregado, porque eu já lidei com ela antes, eu mando um e-mail para essa empresa. Empresa, eu não estou achando no seu site a página onde você indica o encarregado e as formas de contato. Cadê? Se a empresa não, Fabrício, olha, foi um deslize nosso, a gente achou que só colocar um cartaz na porta da loja era o suficiente, mas a gente já publicou, tá lá. Ótimo. Veja, eu consegui, com um e-mail, em matéria de esforço e custo para o Estado, é mínimo, resolver um problema para todos os titulares de dados que querem ter em contato com aquela empresa, que a partir dali vão saber quem é encarregado, ou seja, cessa a violação, cessa o ônus ao titular de dados de uma maneira muito barata e imediata. Então, a proposta é, eu vou aumentando o meu grau de esforço conforme a empresa vai resistindo, e é claro que em determinado momento isso passa a ter um custo para ela, um custo sancionatório mesmo. E natureza negocial. Em vários problemas, em vários momentos, o problema vai ser tão complexo, que é preciso que a empresa entenda, olha, sente à mesa comigo e propõe uma solução para esse problema. E por que você, empresa, deve propor a solução? Porque você consegue resolver o que eu quero ao menor custo para você. Porque, do contrário, eu vou dizer como é que você tem que fazer. E aí eu não estou preocupado com os seus custos. Então, a lógica da natureza negocial é justamente isso. Olha, é importante que você esteja tão interessado quanto eu resolver o problema para que você consiga, pelo menos, fazer isso ao menor custo para você. Só que um modelo como esse, ele não funciona, por exemplo, num espaço muito engessado. Então, eu tenho que ter agilidade regulatória. Eu tenho que ter capacidade de me adaptar. E essa adaptação, portanto, prevê uma discricionalidade. Discricionalidade arrepia qualquer regulado. Nenhum regulado adora a discricionalidade. Muito pelo contrário. Eles querem quanto mais preto no branco, quanto mais 0 ou 1 para eles, melhor. E aí é que vem uma das garantias que nós estamos tentando oferecer com o modelo, que é a nossa discricionalidade ser exercida vinculada à finalidade dessa atuação. Veja, eu não sou discricionário solto, eu sou discricionário no modelo em que eu vou adotar qualquer instrumento que me ajude a orientar a empresa, desde que o propósito seja promover a cultura e orientá-la. Eu vou, eventualmente, sugerir atuações preventivas na lógica de evitar que a infração aconteça. E a finalidade passa a ser vinculante à atuação, ou seja, nós não estamos tão soltos assim. Em princípio, isso tem a ver com o empenhar as ferramentas, ou seja, a gente quer aumentar o número de ferramentas que a NPD tem à disposição. Não vamos usar só multa, não vamos usar só sanção especificamente, ou seja, uma diversidade de ferramentas para promover a conformidade, de tal maneira que eu consiga modular a minha atuação de acordo com o comportamento do regulado. Com um regulado responsável, eu vou ficar só na orientação. Um regulado que não quer cooperar, eu provavelmente vou ter que usar de ferramentas mais repressivas, até como, por exemplo, sancionamento. E, é claro, a ideia de equilibrar essa discricionalidade com a responsabilidade na atuação, ela só funciona se nós transmitirmos segurança para a sociedade e para o titular. Daí a nossa preocupação com segurança jurídica, e a ideia com ela, como é que a gente pretendeu garanti-la? Previsibilidade, na ideia de monitoramento e de ampla defesa. E veja,
quando nós pensamos em discricionalidade, não é uma coisa solta. A discricionalidade, ela traz uma carga de motivação dos atos administrativos muito maior. E a NPD está preparada para esse desafio de, olha, por mais que eu esteja exercendo minha liberdade cercada, vou chamar de cercada porque ela não é absoluta, você vai ser cidadão e a empresa vai ser capaz de acompanhar o meu raciocínio e as razões pelas quais eu optei por esse ou por aquele instrumento, que é a lógica de permitir o controle de toda a nossa atuação, para que seja auditável e as pessoas consigam chegar, inclusive, às razões e aos mesmos porquês que nós. Eu acho que, de maneira geral, para não exaurir e não cansar vocês demais, acho que isso era a ideia de explicar como é que é a mentalidade por trás da atuação fiscalizatória da NPD. Muito obrigado pela atenção de todos e eu estou à disposição. Muito obrigado, Fabrício. Não tenho dúvida que essa mentalidade de orientação e prevenção será muito efetiva na busca da conformidade e orientação, de a gente mudar essa cultura, né? Estamos partindo do zero, de cultura zero, para cultura de conformidade 100%. Então, essa orientação da NPD, sem dúvida nenhuma, e essa mentalidade do autofiscalizador será importantíssimo. Sem perder mais tempo, vou passar a palavra para a Renata. Para a audiência em geral, por favor, fiquem à vontade de mandar perguntas pelo chat. Espero que sobre um pouquinho de tempo ao final, e eu selecionarei, enfim, as principais perguntas para endereçar aos palestrantes ao final. Agora, como debatedora, completando o painel, teremos a doutora Renata Lisboa, advogada e agente da propriedade industrial, sócia de Lisboa IP, membro do Conselho Diretor da ABPI, procuradora adjunta da ABAP, primeira vice-presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB do Rio de Janeiro, coordenadora da ABPI SEDUC e do curso de Privacidade de Dados da ABPI. Renata, o que você tem a nos dizer? Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui. Esse painel me é caro não só pelo tema, mas pela oportunidade que a gente está tendo de juntar peças tão importantes na implementação e enfim, no dia a dia da privacidade de dados. Eu não posso começar a falar sem dizer que o presidente, né, da NPD, o nosso presidente nesse caso, ele teve uma fala que foi muito animadora no sentido de conter um pouco os riscos e o temor que a sociedade civil está tendo com relação à fiscalização, que eu acho que é um tema que a gente não tem como fugir, como correr. Em que se pese toda a forma nova e o approach, eu diria até conciliatório e educativo da agência, né, que a gente viu na fala dos três, de alguma forma, em algum momento os três se comunicaram com esse tema, eu queria saber se há alguma previsão, alguma intenção de se ter uma tipificação mesmo para que a graduação dessas sanções seja, primeiro, que a gente garanta que vai ter uma isonomia nessa graduação, segundo, que tenha uma previsibilidade também, porque, por mais que se pense no sistema responsivo ativo e em que a norma vai sendo construída e os limites, na medida em que se avalia todo o cenário em que a subconstituição vai estar ali presente, é necessário para o jurisdicionado ter algum controle disso, algum sinal de quais seriam esses limites. Então, eu queria entender um pouquinho como é que a agência está se estruturando nesse sentido, se há ou não uma previsão. Essa seria a minha primeira pergunta. Isabela, ontem mesmo nós discutimos isso, eu vou deixar você tecer essa resposta, por favor. Obrigada, presidente. Ontem eu e o Fabrício tivemos uma conversa com o conselho diretor sobre qual modelo, né, seria o ideal a ser adotado na dosimetria, e a gente sempre tem essa prática, né, em momentos que a gente chega numa encruzilhada que pode mudar muito, né, a norma, ou um guia, enfim, a gente tem esse hábito de marcar esse despacho e conversar. A ideia é que se pense, e Fabrício também estava junto, então me corrija também se eu estiver errada,
mas a ideia é que se pense numa ideia de valoração das sanções, muito no modelo também do que a Anatel recentemente passou a adotar. Assim, eu sei que existe, né, como o Fabrício falou, todo administrado, todo advogado prefere aquela coisa preto no branco com a maior previsão possível, mas isso nos traria inúmeras dificuldades, e eu vou usar muito o argumento que ontem a diretora Nairane usou, que a gente nem tinha levantado, mas talvez para a normatização seja, aqui puxando, né, o lado para a normatização, seja muito relevante, que é como que a gente tipifica tudo em proteção de dados, está tudo mudando o tempo todo e um processo de normatização demora. Então, essa ideia de ter uma norma com valoração, óbvio que tem coisas que têm que estar tipificadas e muito bem explicadas, mas em termos de modelo, a ideia é que se tenha, sim, uma gradação das sanções, como a Renata perguntou, mas num sistema de valoração. E acho que esse provavelmente é o mais adequado, outras agências internacionais também adotam, né? O nosso benchmark não está sendo só de autoridades nacionais, e realmente acho que vai ser muito interessante ouvir a sociedade civil e advogados, titulares de dados sobre isso, porque acho que talvez seja a norma que, assim, é óbvio que além da fiscalização, mas realmente traz pontos muito sensíveis. Mas a resposta que a gente tem que dar hoje, sem dar muito spoiler do que está sendo discutido aqui internamente. Fabrício, quer falar? Acho que só para complementar um pouquinho o que a Isabela disse, quando a gente fala em valoração, Renato, seria, por exemplo, não construir um código penal de proteção do consumidor, sabe? Então, o que nós teríamos, e isso é uma das possíveis soluções, não é a que a gente eventualmente escolheu ainda, mas seria, eu teria uma conduta muito clara, esperada. Então, eu por exemplo, e a gente pode ter o artigo 18 da lei hoje, inciso 1º, que fala que o titular tem o direito de saber se estão sendo tratados dados sobre ele. No nosso entender, isso já está muito claro qual é o direito, e se a gente ler junto com o artigo 19, a gente já entende que já tem um prazo para fazer isso aí. Então, já existe um prazo, já existe uma obrigação. Então, em princípio, do ponto de vista de compromisso da NPD, seria esse compromisso, a sua obrigação estará muito clara. E aí, por outro lado, nós vamos ter também do outro lado muito claro uma fórmula que vai dizer assim, por exemplo, e agora é bem fictício, atingiu quantos usuários? Qual o tamanho da empresa? Tinha má fé ou não tinha? Então, você começa, na verdade, você cria uma conduta bem clara e, a partir dali, você começa justamente a inserir elementos de proporcionalidade e até responsividade na conduta, e aí, ao final dessa fórmula, que você teria a sanção adequada para aquele caso concreto. E isso, de fato, não vai atender aquela expectativa de o preto no branco na sociedade, de, olha, não entregar a informação sobre isso está tratando, multa de R$500. De fato, não vai ser isso. Mas é porque a gente entende que, eventualmente, uma microempresa que só recebe o CPF para colocar na nota fiscal, porque é uma obrigação legal nesse sentido, não pode receber a mesma multa de R$500 de eventualmente um gigante de processamento de dados que usa dados pessoais como seu negócio principal. Então, para nós conseguirmos embutir a proporcionalidade no modelo, eventualmente essa foi uma das saídas que nós consideramos, Renata. Ah, ótimo. Eu acho que a gente vai ter que... É uma oportunidade para todos nós, né, Fabrício? Assim, é um modelo diferente. Eu acho que a agência está se propondo a ter uma posição nova, o que eu acho super louvável, e a gente tem que acompanhar, né? Assim, agora eu estou falando para os meus pais aqui, acompanhar, se envolver para poder atuar da maneira mais favorável e que atenda não só as expectativas dos nossos clientes, mas também as expectativas dos titulares de direito. Um outro ponto que eu queria levantar aqui é que uma preocupação grande é com relação a esses prazos e o que exatamente a agência espera. E, hoje em dia, a gente não pode afastar que tem uma infinidade, cada hora eu acredito que a gente vai ter novos malwares aí chegando e
e atingindo um número cada vez maior de empresas, de dados, enfim. E um dos sinais que eu acho que já está bem claro é a consideração de que o prazo de 2 dias para a comunicação do incidente seria o prazo razoável. Aí eu gostaria de retornar com a seguinte pergunta: o tipo de informação que vocês vão considerar como sendo aquela informação prévia satisfatória, ainda que enfim, a empresa exponha que aquela ali, como está em uma das normas, que aquela informação é informação preliminar. O que se espera, de fato? Qual é o segundo passo? Qual é a providência, de uma maneira mais objetiva, que vai sinalizar toda essa boa-fé num tempo tão curto? Porque você há de convir, por mais estruturado que esteja o caminho que esteja sendo feito, a segurança, os controles, o tipo de informação, 2 dias não é exatamente um período assim tão extenso para a informação desse nível. Então, esse é um ponto que eu já vou emendar na minha pergunta posterior, que é a seguinte: há um estímulo da agência para que se faça comunicações, né? Portanto, claramente, só ter a ideia, o risco de ter dados ali sendo, de alguma maneira, expostos, que deva-se buscar e se comunicar à agência. Como é que vocês pensam em administrar o número de casos que se apresentarão e, enfim, e como é que vai ser feita a ponderação desses casos para exame? Isabela, já quis. Não, esse é o tema, o mestre do incidente de segurança está em silêncio, mas é o Fabrício. Não é da normatização esse problema. Eu tava só anotando, Renata. As suas perguntas são surpresinhas, Renata, mas felizmente eu consigo responder. Vamos lá. O que a gente espera, portanto, de... Senhor presidente, se eu quiser falar primeiro, o senhor fica à vontade, Não, eu falo depois. Só questionar, vamos dizer, jogar aqui para a Renata, vamos dizer, no nosso primeiro dia de nomeados, a primeira coisa que nós recebemos foi um incidente de dados. Então, vamos dizer, nos chamou a atenção exatamente naquele primeiro dia. Por isso que nós passamos a dar uma prioridade nessa comunicação. Mas eu acho que tem que se definir e, antes disso, ouvir bastante a sociedade. E é exatamente isso que nós temos feito. Fabrício, prossegue, por favor. Obrigado, presidente. Renata, o porquê dos 2 dias? Por que dos 2 dias? E para responder isso, eu vou dizer por que nós recebemos um comunicado de segurança. Qual é a proposta da lei ao recebermos um comunicado? E é claro, isso a lei nos permite responder. Primeiro, é porque quando vaza um dado pessoal, e veja, nós estamos falando a nossa lei ela é específica. Me fale de incidente de segurança que envolvam dados pessoais. Se não envolver dados pessoais, não há por que comunicar NPD. Mas nossa primeira preocupação, em geral, deixa muito clara, é saber se o titular está sabendo disso. Porque, imagine, vazou o seu nome, seu CPF e o nome da sua mãe. Isso, de alguma maneira, já permite que alguém possa se passar por você. E você precisa saber disso para se proteger disso, para começar, porque senão você não consegue se proteger de uma coisa que você não sabe o que aconteceu. E, em segunda, eventualmente, para responsabilizar a empresa por não ter cuidado dos seus dados como deveria. Sabe? Então, e veja, esses 2 direitos que você tem de se proteger e de eventualmente ser indenizado, você só consegue exercê-los se souber que aconteceu o evento. Então, a primeira coisa que a lei diz é, olha, comunique ao titular para que ele avalie e possa se defender. E por isso que isso é uma coisa que já está no caput do artigo lá, é extremamente importante. Uma outra coisa que nós temos que avaliar também e aí a lei vai nos falar mais adiante, a empresa tinha se protegido disso? Ela tomou as medidas necessárias a garantir a segurança dessas informações? Por exemplo, ou ela tinha eventualmente um post-it grudado no monitor com a senha do acesso de mim?
Vocês estão rindo, mas 80% dos problemas que acontecem hoje de incidente de segurança, e aí esse dado no e-mail do CERT, são com coisas desse nível. Patch não atualizado, cópia não original do sistema operacional, antivírus atualizado, senha padrão do fabricante. Tem, gente, 80% dos problemas seriam evitados se a gente considerasse essas três coisas. Então, verificar se a empresa se preparou. Se ela entendeu o risco que estava causando e o risco que existia e se preparou para proteger os titulares de dados, os dados pessoais. E, por fim, se ela respondeu adequadamente. Uma vez que aconteceu o incidente, e aí isso é uma coisa importante, ainda que você esteja no estado da arte da proteção, o risco permanece. Porque é uma eterna disputa entre a proteção e a invasão, né? Em vários momentos, é claro, aquele indivíduo do outro lado, aquela organização que resolveu violar a lei e violar inclusive a sua privacidade e o seu ambiente corporativo, ele em alguns momentos ele já está à frente da tecnologia da proteção. Então, depois que aconteceu a brecha, você fez o que tinha que fazer? Você comunicou? Você arrumou as falhas? Você tomou medidas para proteger os seus titulares junto com eles? Porque, por exemplo, nós temos alguns casos icônicos no setor, como o caso da Equifax, que lá nos Estados Unidos. Então, ela falou, olha, não, eu tenho aqui uma verba que você pode optar pré-indenizatória, isso aqui é para indenizar tudo que você vier a sofrer, ou eu posso te dar um seguro no sentido de até tantos que você sofrer prejuízo, o seguro cobre. Eu também vou te dar aqui um sistema de monitoramento das suas informações em vários lugares da web para saber se não está sendo usadas, ou seja, ele tomou medidas para, digamos assim, diminuir o impacto para o titular. Ele estava tomando medidas técnicas de corrigir ou seja, então é como se fosse assim, eu analiso o antes e o depois da empresa e analiso se ela comunicou o titular. Então, a comunicação tem esse propósito para o NPD. Aí você pergunta, para que eu quero? Eu quero justamente para saber se ele estava preparado antes e se o titular já está sabendo para poder se proteger. E também para saber se ele vai fazer o que é necessário para evitar que aconteça de novo, né? Quando você fala de quais são as informações preliminares necessárias, em princípio, hoje nós não temos uma exigência de informação mínima necessária, Renata. Porque justamente a proposta eu preciso saber o quanto antes, até para saber se tem alguma medida urgente já associada à empresa. O seu caso requer alguma coisa urgente da NPD, ou faça isso logo, ou então isso que você está se propondo a fazer, precisa fazer mais. E uma empresa preparada, ainda que faça uma comunicação em 2 dias, ela já pode me dizer o que ela tinha de proteção. E ela já sei até que ponto ela estava preparada ou não, né? E, por fim, o que nós estamos pegando, e aí isso é com base até na lei manda a gente avaliar a gravidade desses incidentes, nós estamos avaliando esses incidentes e graduando-os. Então, hoje nós temos uma graduação lá em 3 faixas, que eu vou chamar de leve, médio, grave, mas elas, enfim, não tem um nome ainda lá, porque isso precisa ser, como diria assim, formalizado. A gente está, na verdade, estamos testando isso para ver se ela para em pé a metodologia, né? Mas hoje elas são gradadas em 3 faixas, e exceto para aquela faixa mais severa, nós estamos fazendo recomendações aos controladores, no sentido de que, olha, faça isso, isso e isso, e essas providências, e justamente para evitar que isso aconteça de novo. Para aqueles que estão numa faixa mais severa, nós estamos fazendo, inclusive, outras recomendações, inclusive, assim, para qualquer uma das 3 faixas, a ideia da comunicação titular, ela é sempre observada, no sentido de que, olha, e por que eu digo que a gente, em princípio, no início, as coisas não são tão... A comunicação titular preliminar não tem informação inicial, porque às vezes ele nem sabe se foi dado pessoal. Então, assim, olha, fui invadido, mas eu não sei se tinha dado pessoal ainda, então eu estou apurando. Então, até a mesma lógica da comunicação titular, às vezes ela fica dependendo de um aprofundamento do estudo e de um... O que nós estamos dizendo é, se você não sabe até a extensão, você tem 30 dias para me dar o laudo completo. E aí, então, tomar uma atitude. Isso pode chegar em algum momento, inclusive nos casos mais graves, assim, contrate uma auditoria e faça um laudo pericial técnico para saber o que foi diabos que aconteceu com o seu sistema. E apresente para nós todos os testes que você fez para garantir que isso não vai acontecer de novo. Justamente para garantir que aquele não se repita. Então, acho que
Seriam essas, assim, os contornos de um comunicado de segurança que nós estamos cotidianamente fermentando na nossa Coordenação Geral de Fiscalização, Renata. Digo fermentando porque a proposta é justamente colocar os nossos algoritmos, né, de procedimentos operacionais padrão em teste, e todo dia o algoritmo aprende uma coisa nova, e a gente eventualmente vai lá e revisa o procedimento padrão. Bom. Maravilha. Eu acho que esse aprendizado e a reflexão e criar uma cultura com base essa questão dos incidentes, da comunicação, eu queria saber com relação ao gerenciamento, às ações de gerenciamento de crise e planos de continuidade, de contingência, se está sendo considerado para ponderação de sanção, ou se será considerado para ponderação de sanção ou não. Certamente, Renata. Uma das coisas que nós verificamos já, e nós estamos lendo muito sobre isso, por exemplo, se a empresa já tem um procedimento operacional de resposta a incidente. Por que isso é importante? Alguém pode se perguntar. É importante porque significa que a empresa, em algum momento anterior ao evento, já se preocupou e, portanto, tem boa-fé. Veja, é uma presunção de boa-fé. Uma empresa que se preparou é imanente a boa-fé na atitude dela. Uma empresa que não se preparou, você pode questionar. Olha, ou ela nem sabia que tinha que fazer isso aí, ou ela sabia e apostou em não fazer. Entende? Mas o fato é, para quem se preparou, a boa-fé é evidente. Então, sim, quanto mais preparada a empresa se mostrar para a NPD, no sentido de que prevenções, ter equipes de resposta, ter protocolos de resposta, ter um plano, imagine ter um relatório de impacto de dados, em que você analisa, inclusive, os riscos, né? Porque, veja, isso é uma coisa que eu já disse em outros lugares, acho que é importante trazer o pessoal aqui. Relatório de impacto da proteção de dados não é uma obrigação da lei. É um aviso que a lei te deu no sentido de que, olha, se você quer evitar problemas, faça o relatório, porque na verdade o relatório é um mapa de como é que você evita problemas. Porque lá ele te fala, pense nos riscos. Vocês me ouviram ou travou? Travou para mim. A ideia do relatório. O relatório, na verdade, é uma dica que a lei dá no sentido de que, olha, se você quer reduzir os seus riscos, faça o relatório. Porque o roteiro do relatório vai, inclusive, te dizer quais são os riscos que você está correndo. Então, não entendam o relatório de impacto e proteção de dados como uma obrigação. Entendam como uma dica para se salvar e evitar problemas. A lei trouxe ali, assim, olha, quer evitar problemas, faça o relatório que dali você já evita um monte de coisa. Eu diria, acho que, então assim, estar preparada faz todo sentido e certamente será considerado um exemplo, um caso extremo, Renata. Se temos uma empresa A que está no estado da arte da prevenção e da proteção dos seus dados, tá bem? Então tem uma equipe, ela tem todos os protocolos, ela tem todos os guias preparados. Como é que eu vou sancionar uma empresa que está no estado da arte da proteção por um vazamento? Seria exigir aquilo que ela não tem, que é impossível. Então, eu diria que o estado da arte significa que eu não posso sancionar aquela empresa. Ela está no topo do que poderia exigir de alguém do concebível e do real e do existente. Então, não vai dar para sancionar uma empresa que fez tudo o que tinha que fazer. Veja, sancionar a empresa, dar com dados pessoais, é carregar pólvora, TNT, atividade de risco. Então, do ponto de vista da NPD, você não vai ser sancionado. Não quer dizer que você não possa ser responsabilizado pelos danos que isso vier a causar ao cidadão. Né? Então, separar isso é importante separar. A NPD em si não vai te sancionar porque você fez tudo o que tinha que fazer. Maravilha. Fabrício, muito obrigado. Gostaria de pegar uma partezinha da sua exposição agora, tirar uma dúvida, que é justamente sobre o relatório de impacto, né? Eu até participei da reunião técnica com vocês sobre como nós poderíamos desenvolver a regulamentação do relatório de impacto, né, que aparentemente é inspirado no DPIA, né, Data Protection Impact Assessment. Você disse que basta uma empresa se inspirar no relatório de impacto, né, naquele passo a passo, que isso ajuda ela a mitigar riscos, vamos colocar assim.
Se seguirmos o modelo europeu, o relatório de impacto em si é um estudo aprofundado de mitigação de riscos naquelas atividades que implicam em alto risco, né? Então, o relatório de impacto em si não seria desenvolvido em 100% das atividades de processamento de dados da empresa, somente nas atividades que implicam em alto risco. Então, eu creio que no momento da fiscalização seria importante observar se a empresa fez um mapeamento, né? Se ela conduziu o seu processo de adequação de maneira consciente e ampla, mapeando todos os processos, identificando o risco. Mas o relatório de impacto em si, acho que só que seria exigível ou realizável para aquelas atividades que envolvem alto risco. Ou vocês entendem de forma diferente? Isso a gente não tem definido ainda, Felipe. Isso, por exemplo, hoje é uma questão para a Isabela resolver. Mas o que eu posso dizer do entendimento para nós? O relatório de impacto é um momento em que você vai se autoconhecimento da empresa. Então, ela pelo menos precisa se perguntar se para aquela atividade de tratamento seria o caso de fazer um relatório de impacto, sabe? Olha, e assim, o relatório de impacto não é um mergulho na piscina que você dá de primeira. Você olha assim, quais são os dados que eu estou tratando? Então, algumas perguntas preliminares do relatório de impacto é importante que você faça para todas as suas atividades, até para saber se você precisa continuar fazendo ele ou não, sabe? Mas o que ele reflete é, em algum momento a empresa parou e fez o seu exercício de autoconhecimento e reflexão. E aí sim ele vai identificar, não, olha, coletar CPF para nota fiscal não é um risco. Mas coletar nome, gênero, raça, time de futebol preferido, isso aqui causa alto impacto. Então esse aqui eu vou. Aí, porque veja, nesse momento ele detecta os riscos, senão ele nem conhece os riscos que tem. Tá? Eu acho que essa é a ideia quando eu falo do pense num relatório de impacto é nesse modelo, para saber até onde você tem que aprofundar de fato. Maravilha, muito obrigado a todos, considerando a hora e, enfim, já sinalizaram aqui que os tópicos estão prestes a começar, então temos que, infelizmente, encerrar o nosso painel, que foi absolutamente espetacular. Acho que foi muito positivo ouvir da NPD, da contribuição de todos vocês, esse espírito, essa visão da NPD de ser cooperativa, né? E acho que ficou muito destacado também na exposição de todos vocês o quão é importante a empresa agir de boa fé, né? Agir de maneira preventiva e de boa fé para estar adequada, né? Evitando aquilo, a gente estava brincando antes do painel, evitando aquele, né? Trago a conformidade amada em 7 dias. Não funciona assim, né? Não funciona assim. Então, temos que agir de boa fé, de maneira preventiva e conduzir todos esses processos. Agradeço novamente a todos os integrantes da mesa por abrirem espaço na sua agenda para estarem aqui conosco nesse painel e continuem conosco acompanhando o 41º Congresso. Agora teremos os Table Topics. Muito obrigado a todos. Bom dia.